amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Este é o momento de nós ouvirmos a mensagem da cruz. Apocalipse capítulo 1, versículo 4 até o versículo de número 8. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos glorificar a Deus por essa palavra. Quem esteve aqui na Santa Ceia do mês passado, está lembrado que nós meditamos a palavra de Deus em Apocalipse, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. E hoje nós damos continuidade àquela mesma reflexão. Por quê? Nós temos um intervalo de um mês entre uma ceia e outra, mas no céu não tem esse intervalo. No céu é uma ceia só. Uma ceia só. Para nós está dividido janeiro, fevereiro, março, abril. Para nós está dividido agosto, setembro, outubro. Mas para Cristo não. Para Cristo é uma ceia só. Nesta ceia nós estamos ligados com Jesus lá no cenáculo. É porque nós não tínhamos como estar presencialmente lá. Mas lá nós estávamos representados por Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Simão. Nós estávamos representados pelos apóstolos. E agora nós estamos na mesma ceia, nós estamos no mesmo cenáculo com o Senhor Jesus. Nós temos aqui pão e vinho, aqui como o Senhor Jesus tinha também, pão e vinho. Para Cristo é uma única ceia. E quando nós entrarmos no céu, preste bem atenção, quando nós entrarmos nos céus, é continuidade da ceia que nós iniciamos aqui na terra. Por essa razão, nós levamos as águas do batismo, os nossos irmãos, as nossas irmãs, que pela primeira vez estarão ceando conosco na vida, e vão continuar ceando para sempre. A ceia, ela é ininterrupta. O certo era que nós todos os dias nos cercássemos a mesa do Senhor. Assim começou a igreja no primeiro século. Todo dia eles partiam o pão. Todos os dias eles faziam isto em memória do Senhor. E depois veio uma tradição, e a ceia começou a ser servida apenas semanalmente, só no domingo, porque foi o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. E agora nós fazemos isto mensalmente. Portanto, era todos os dias, depois passou de domingo em domingo, e agora é mensalmente. Quando chegarmos na eternidade, será para sempre, eternamente. Nós estamos ligados à ceia do mês passado. E no mês passado, o Senhor nos abriu a palavra em Apocalipse capítulo 1, nos chamando de bem-aventurados. Uma felicidade que não cabe no coração. Uma felicidade que não se descreve em palavras. É uma bem-aventurança. E por isso tem continuidade a mensagem dizendo, João, versículo de número 4, João, que é o mesmo que recebeu a revelação. Você vê a hierarquia. Deus, Ele ainda não começou a mostrar para nós tudo aquilo que nós temos que ter revelação. Não cabe. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração humano, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amarem. Há um hino no cantor cristão que diz assim, jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste
jamais se contou ao mortal. A gente não chegou em casa ainda. A revelação de Deus, ela é demais para o tempo presente. Ela é muito. Um homem só não dá conta. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 12, ele diz que ele foi ao terceiro céu. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Chegando lá, ele viu o que não tem descrição. Não tem como descrever aquilo que ele viu nos céus. Quando ele voltou, ele disse que ele ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar na terra o que foi ouvido nos céus. Nós estamos engatinhando no berço. Isso aqui é berçário. Esse momento aqui é berçário. Minha mãe, que teve 5 filhos, comigo 6, quando nascia o próximo, ela colocava um no chiqueirinho e o outro andando. A igreja está no ensaio para chegar na Santa Ceia do céu. Nós temos que ter revelação de Jesus Cristo. Para ter essa revelação de Jesus Cristo, ninguém dá conta sozinho. Por isso o Apocalipse diz: a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Deus entregou a revelação para Jesus Cristo. Jesus chamou um anjo, entregou a revelação para o anjo. O anjo veio e entregou para João. E João tem que entregar para as igrejas. E para chegar em todas as igrejas, até aqui no Rio Verde, Deus escolheu 7 igrejas. Por que 7 igrejas? Para que cada uma recebesse a cópia do Apocalipse. Caso uma se perdesse, a outra tinha. Caso a outra se perdesse, a outra tinha. Se comparasse as 7 cópias, seriam autênticas. Não é isso no cartório? Aqui, dá para mim uma cópia autenticada. Ele combina lá o original com a cópia e bate o carimbo. Quer dizer que a cópia confere com o original. Por que 7 igrejas? Para que 7 igrejas recebessem a mesma revelação, e se comparasse uma com a outra, é autêntico. A revelação que Deus tem para nós é muito, é demais, é gigantesco, é imensurável, é inimaginável. Deus é mais do que o vocabulário humano pode dar conta. Deus é mais do que a teologia pode dar conta. Deus é mais do que um pentecostalismo pode dar conta. Deus é mais do que as bibliotecas do mundo podem dar conta. Deus é mais do que os poetas que cantam a música cristã podem dar conta. Deus é mais do que a eloquência do pregador. Deus é indescritível. Por isso ele se reduz a letras de papel. E na hora de falar aos homens, ele utiliza os homens. Nós precisamos corrigir um ponto de alguns erros que são ensinados do púlpito afora. E que ponto que a gente tem que corrigir? É o desprezo pelos homens que Deus usa para trazer a revelação. Nós estamos aqui diretamente em comunhão com Deus. Nós vamos comer o pão e o vinho. Mas isso chegou a nós por intermédio do apóstolo Paulo. Foi lido aqui nesta noite. Eu vos entreguei o que eu recebi do Senhor. Quem entregou? Foi o Senhor? Foi o apóstolo Paulo. Como que Paulo recebeu? Por revelação de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Está escrito na carta aos Gálatas: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quem é Jesus? Jesus é a face humana de Deus. Jesus é o que nós podemos suportar. Jesus é o que nós podemos enxergar. Jesus é o máximo que Deus pode mostrar para nós. Está escrito na carta aos Colossenses: em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus. Em Cristo habita corporalmente. Quer dizer, o que Deus pode revelar, o que Deus pode falar, o que Deus pode mostrar, o que Deus pode te mostrar, é só através de Jesus. Jesus é o verbo de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus nos fala através de Jesus Cristo, homem. Por que homem? Porque se Jesus tirasse o seu manto de carne, se Jesus tirasse a sua vestimenta de homem mortal, nós também não conseguiríamos vê-lo. Ele também seria invisível para nós, seria incomunicável para nós. Bem simples assim. O Evangelho começa dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora me diz, qual que é a aparência do Verbo? Use a imaginação. Parece com o quê? Qual que é o tamanho dele? Qual que é a cor dele?
Como que é o verbo? Enquanto o verbo, ele também é invisível. Enquanto o verbo, ele também é Deus. Mas a Bíblia diz, o verbo se fez carne. E nas terças-feiras nós estamos aqui com a palavra de Deus vendo. Se fez carne no ventre de Maria. Nasceu de manjedoura. Nasceu de mulher. Cresceu como uma criança. Passou pela adolescência. Alcançou a juventude. Quando era homem feito, apareceu à margem da Galileia, dizendo, é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que de Deus se pode conhecer é através de Jesus. Jesus é a segunda santíssima pessoa da Trindade. Então Deus colocou tudo nas mãos de Jesus. Aí Jesus quer se revelar. Mas Jesus é tanto, gigantescamente tanto, que a carta do autor aos Hebreus diz que Jesus, ele é mais sublime do que os céus. Leiam a Bíblia, meus irmãos. Leiam a Bíblia e leiam ela toda. Está escrito que Jesus é mais sublime do que os céus. E olha que os céus são sublimes. Mas Jesus é mais sublime que os céus. Jesus é mais sublime do que Moisés. Jesus é mais sublime do que os anjos. Jesus é mais sublime do que Josué. Jesus é mais sublime do que Melquisedeque. Jesus é mais sublime que o tabernáculo. Ele é mais sublime do que o sacrifício. É mais sublime do que o dízimo. Mais sublime que a oferta. Jesus é mais sublime do que toda a humanidade. Sublime significa que ele está além dos limites. Sublime, limiar, acima do limite. Ele é incompreensível. Então na hora de ele se revelar, ele fala, como que eu vou me revelar? Porque Deus me deu uma revelação, e eu tenho que entregar essa revelação. Porque a revelação, quando o profeta recebe, não é para si. Tem um mistério na profecia. O profeta não consegue profetizar para si. O profeta precisa entregar a profecia, e um outro profeta entrega a profecia para o profeta. Eu vou profetizar para a minha vida. Isso é uma figura de linguagem. Não tem isso na Bíblia. Nunca tem um profeta dizendo, eu vou profetizar para mim. A profecia sempre é do profeta para o povo, do profeta para a igreja, do profeta para as nações. Eu estou precisando de uma profecia. Deus vai usar alguém para falar comigo. Mas tem uma música lá que diz que eu vou profetizar milhões de bênçãos para mim. Pode profetizar, na poesia fica bonito, só não tem base bíblica. O que tem de música que não tem base bíblica, mas é bonita, a gente canta, mas não tem base bíblica, um monte delas. Deus vai falar com você através do profeta, que ele levantar do seu lado, ou longe, e te entrega a profecia. Ponto final. Jesus, ele tem uma revelação. A revelação não é para ficar com ele, a revelação é para chegar na igreja do Rio Verde, e para chegar na igreja do Rio Verde, ele olha, quem é que vai trazer a mensagem? Aonde que está o anjo que eu vou enviar para poder enviar aquela mensagem? E se você abrir Apocalipse capítulo de número 4, diz que são milhares e milhares de anjos. Se você abrir Judas, diz que são miríades de anjos. São milhões e milhões. Se você abrir o livro de Jó, diz que Deus conduz os anjos como estrelas, contando ela todos os dias. Deus passa a sua tropa em revista. Todo dia Jesus conta os seus anjos, e a Bíblia diz, conhece eles pelo nome. Aí Jesus olhou aquela miríade de anjos, milhões e milhões de anjos, voando em redor do trono, voando em redor do trono, voando em redor do trono. Aí ele chamou um. Quando ele chamou um, sabe qual que é o nome desse anjo? Ninguém sabe. Por causa que o anjo de Deus, ele é discreto. Anjo de Deus não é espalhafatoso, não é amostrado, não é a estrela da manhã. Anjo de Deus é um mensageiro do Senhor. Ele vem na humildade dos céus, entrega a mensagem e volta para casa. Teve um homem chamado Manoá, que ele queria saber o nome do anjo, porque o anjo chegou e disse assim, você vai ter um filho. Apareceu para a esposa dele, tem um mistério, né? O anjo apareceu para a esposa. Aí ela pegou e chegou para o marido e disse assim, um homem de Deus apareceu a mim e disse que eu vou engravidar. Aí ele pegou e fez a oração, porque esse marido acreditava na esposa. A esposa era digna de confiança. Senhor, eu peço que mande a mim o homem que apareceu para minha esposa. O mesmo anjo veio e apareceu. Quando o anjo apareceu, o anjo falou a mesma coisa para o marido que havia falado para a esposa. Isso chama-se casamento.
Casamento é quando marido e mulher falam a mesma linguagem, servem ao mesmo Deus, têm o mesmo propósito, e é por isso Deus fala a mesma coisa. Essa madrugada, Deus me deu um sonho. Acordei e tive que orar por causa do sonho, da revelação que Deus me deu. No que eu acordei, imediatamente a minha esposa acordou também. Aí eu falei, tive um sonho, assim, assim, assim. E ela falou, eu também tive um sonho, assim, assim, assim. Os dois sonhos se casaram, os dois. E nós dois fomos orar e buscar a presença de Deus por causa da revelação dos sonhos. Isso chama-se casamento, meus irmãos. O que ela passa, você sente. O que você passa, ela sente. O que Deus fala com você, fala com ela. O que fala com ela, fala com você. Isso chama-se casamento. Quando Deus começa a falar separado para o marido e separado para a mulher, tem que colocar em união isso aí. Tem alguma coisa que está fora de órbita. Isso não é mais casamento, está desmanchando. Deus quer falar com um casal. Aí Manoel pegou e falou, manda lá para mim o mesmo homem que falou com a minha mulher. E ele veio. Quando o homem veio e entregou a mesma profecia, ele falou, qual que é o teu nome para que eu honre quando a tua profecia se cumprir? Ele, discreto, porque o reino de Deus é discreto. O reino de Deus é humilde, é simples. Só existe um nome pelo qual nós vamos ser salvos, que não é o nome do pastor Rogério, nem do pastor Davi, nem do pastor José Wellington. Só há um nome dado entre os homens pelo qual nós sejamos salvos. E qual que é o nome? Qual que é o nome, igreja? Jesus. Este nome está acima de todo nome. É por esse nome que nós somos perdoados. É por esse nome que nós vemos as doenças irem embora. É por esse nome que nós cercamos a mesa. E toda a família nos céus toma este nome. E Deus diz, por minha vida, diz o Senhor, toda língua confessará e todo joelho se dobrará ao nome de Jesus. Qual que é o teu nome para que a gente honre você? O anjo, na simplicidade dos céus, ele falou, por que você me pergunta o meu nome, sendo que ele é maravilhoso? Maravilhoso não é o nome do anjo, é um enigma, dizendo, é impronunciável. O nome de anjo ninguém sabe. Só tem dois nomes de anjo na Bíblia, só dois, Gabriel e Miguel. Acabou, não tem mais nome. Ah, mas eu ouvi falar de um tal de um Rafael. Eu assisti aquela série Sobrenatural e descobri que tem um outro anjo lá. Mas aquilo lá é série lá dos outros lados. Não é Bíblia não, mano. Tem gente que confunde a série que ele assistiu com Bíblia, a novela que ele assistiu com Bíblia, o filme que assistiu com Bíblia, é gibi com Bíblia. Bíblia é Bíblia, irmão. O resto é o resto. Na Bíblia só tem nome de dois anjos, Gabriel e Miguel. Ponto. E qual que é o nome deste anjo? Ninguém sabe. Este anjo recebeu, entregou, e na hora que o apóstolo João foi se dobrar para adorar o anjo falou, o que você está fazendo? Eu estou te adorando. Não, eu sou conservo teu, sou um anjo, eu não sou Cristo, eu sou enviado para entregar a mensagem de Cristo. Se você tem que adorar a Deus, é só a Deus, você não adora ninguém. Crente não adora ninguém. Crente não é idólatra. Crente não vai atrás de ídolo, nem de bezerro de ouro, nem de cantor famoso, nem de pregador famoso, nem de profeta famoso. Porque o crente já chegou no porto seguro. O crente já está em Cristo e já tem um nome para ser adorado. É só Ele a honra, a glória, o poder, o louvor e a majestade. Aleluia. Glória a Deus. E o anjo teve que repreender o apóstolo, porque o apóstolo confundiu o anjo com Jesus. E o anjo trouxe toda a revelação. E na hora que ele trouxe a revelação, ele trouxe para quem? Ele trouxe para João. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Por que para João? Era o último apóstolo vivo. Ser testemunha de Jesus, meus irmãos, não é brincadeira. Ser testemunha de Jesus pode custar a sua liberdade, a sua saúde, o seu emprego e até a sua vida. Se você for testemunha fiel de Jesus e disser, eu assumi a cruz, eu assumi o Evangelho, eu sou o reflexo de Jesus. Quem olhar para mim vai ver Jesus vivendo. Quem ouvir eu falando vai ouvir Jesus falando. Quem andar comigo vai sentir que Deus existe. Eu vou converter as pessoas até sem palavras, porque quem andar comigo está andando na presença do Senhor Jesus, porque Jesus está em nós.
Isto não é fácil. Ser cristão no século 21 não está sendo fácil. Porque tem um monte de cristão que está assumindo uma vida falsa diante de Deus. A vida desse cristão é uma farsa. Ele é uma farsa. Em algum momento o diabo chegou ele a mentir, a enganar, a trapacear, a ser falso. E ele é no diabo. Não está sendo fácil ser cristão no século 21. É, mas não é. Parece, mas não é. É um pouquinho, mas não é para sempre. Não é de confiança. Na hora de Deus chamar e falar, eu vou entregar o Apocalipse, eu vou entregar para quem? Ele chamou o homem mais velho da igreja. Ele chamou o mais experiente da igreja. O homem que tinha quilometragem no evangelho. Juventude, pelo amor de Deus, você tem que ter quilometragem no evangelho. Você tem que andar muito no evangelho. Você tem que andar demais no evangelho. Tem que aprender muito no evangelho. Não é um fogo de palha. Não é um banho na piscina. Não é uma euforia, um frio na espinha. É uma decisão de vida eterna. É para sempre. Batizou com 11 anos, mas é para sempre. Batizou com 15, é para sempre. Batizou com 50, é para sempre. Para ter a alegria de saber que nós estamos entrando na casa do Pai e não vamos ficar parados na esquina. Na hora de chamar, Deus olhou e falou, quem que tem a maior experiência nessa casa? Porque tem obra, meus irmãos, que só quem tem experiência com Deus pode fazer. Só quem padeceu no evangelho pode fazer. Só quem suportou a humilhação, o esquecimento, a bronca, o xingamento. Só quem padeceu a fome, a nudez. Tem coisa que só quem tem experiência com Deus. E quando você vê a história de João, o homem tem quilometragem no evangelho. Só que mesmo tendo quilometragem no evangelho, ele padeceu o desprezo da igreja que era a igreja dele. Se você ler a primeira, a segunda e a terceira carta de João, tinha um cara na igreja chamado Diótrefes. Olha que nome feio para colocar num filho, né? Olha que bonito esse menino, eu vou chamar ele de Diótrefes. Foi isso não, só uma maldição, Diótrefes. Põe outro nome nele, Diótrefes não. Diz que esse Diótrefes, ele recusava receber as cartas de João. João foi o primeiro apóstolo de Jesus, o último a morrer, ele morreu de morte natural. E na hora que a carta chegou lá em nome de João, o Diótrefes falou, quem? João? João eu não conheço não, essa igreja não é do João não, é minha. Mas a igreja não é nem do João, nem do José, nem do Pedro, nem do Tiago, nem do Rogério, nem de ninguém, a igreja é de Jesus, irmão. Foi ele que morreu na cruz e pagou por um alto sangue. A igreja não pertence a nenhum de nós, senhores e senhoras, a nenhum de nós. Ninguém aqui é dono nem de um prego. Nós aqui somos apenas aqueles que usufruem da glória de Deus, da graça de Deus e do patrimônio que Deus nos deu. Tem igreja no Brasil que chama-se canoa. Tem igreja no Brasil onde o missionário está numa canoa e a igreja está na outra canoa, porque não tem prédio, nem parede, nem nada, nem data show, só tem muriçoca. Conheço um missionário que ele caiu lá no rio Amazonas, lá, pegou malária 5 vezes, fazendo missões. Conheço uma outra missionária que ela comia lagarto para poder fazer a obra de Deus. Então, meus irmãos, de quem que é? O Diótrefes disse que não ia receber não. Aí o João, para poder dizer, sou eu, meu irmão, sou seu irmão, de carne e osso igual a você, não superior a você, mas também não inferior a você. É um só pão, é um só cálice. Eu tenho uma mensagem para transmitir, e a mensagem é para a igreja. O Apocalipse é para a igreja. O Velho Testamento é para a igreja. O Novo Testamento para a igreja. Os Evangelhos para a igreja. As Epístolas para a igreja. Os Profetas para a igreja. O Salmo para a igreja. O Pentateuco é para a igreja. É para a igreja que Deus entregou este livro, glória a Deus. É nele que estão as palavras de vida eterna. Eu tenho que falar com a igreja, diz o apóstolo João. E não é com a minha igreja, são as 7 igrejas que estão na Ásia. A Ásia, hoje, é um lugar no mapa chamado Turquia. Hoje, aquele lugar do mundo não é mais cristão. No primeiro século, os cristãos do primeiro século assumiram a evangelização, porque Jesus disse,
vocês vão evangelizar aqui, em Jerusalém, vocês vão evangelizar Samaria, e vocês vão até os confins da terra. Isso é cristão do primeiro século. Mas quem está no poder é Roma, não importa, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas Senhor, Nero vai mandar matar os crentes, não importa, quem procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, achá-la-á. Isso é Jesus falando com a igreja do primeiro século. Certamente entregarão vocês para serem perseguidos nas praças, nas cidades, nas sinagogas, serão levados diante dos homens para dar testemunho, alguns de vocês serão mortos, mas o Espírito do vosso Pai estará em vocês, e o Evangelho será pregado em testemunho. Essa é a igreja do primeiro século. Receberam o Espírito Santo, saíram pela rua, de Jerusalém foram para Antioquia, de Antioquia foram para Roma, de Roma foram para o Egito, para o mundo inteiro o Evangelho chegou. Você lê o apóstolo Paulo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Paulo entra em Éfeso e diz que ele em 3 anos, ele evangelizou a Ásia inteira. Vocês estão comigo na mensagem? Paulo chegou, não no Rio Verde, onde a gente tem esse espaço aberto, essa democracia, chão asfaltado, sabe? Tecnologia, caixa de som. Não! Paulo chegou em Éfeso, não tinha crente em Éfeso, não tinha igreja em Éfeso, não tinha nada em Éfeso, com 12 discípulos, preparados por Apolo, porque ele diz na carta aos Coríntios: Apolo plantou, eu reguei, e Deus deu o crescimento. Pelo que nem Paulo é alguma coisa, nem Apolo, mas sim Deus que dá o crescimento. Sem Apolo, em Éfeso, a obra estava no zero. Com Apolo, já tinha 12. E com 12, toda a Ásia ouviu a palavra de Deus. O que é toda a Ásia? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Toda a Ásia ouviu a palavra de Deus através da vida de Paulo e dos 12 que estavam ali. É isso que Deus fala para nós. Assumam o Evangelho, assumam com a cruz, assumam com o sofrimento, assumam com o compromisso, e eu usarei vocês. E Rio Verde nunca mais será o mesmo, porque tenho muita gente para colocar na mão de vocês. Mas precisa de testemunhas, irmãos. Precisa de testemunho. O apóstolo João, ele tem que escrever a carta, ele tem que enviar a carta. As 7 igrejas precisam receber a carta. Aí você vê a aflição do apóstolo. No capítulo de número 1, ele precisa falar o nome 3 vezes. Se você conhecer a pessoa, sabe aonde que ela mora, com quem que ela é casada, aonde que ela trabalha, é seu amigão há muito tempo, ela precisa se apresentar para você 3 vezes? Não. Só uma vez. Ô, alô, aqui é o Rogério. Opa, Rogério, há quanto tempo, rapaz? Estou lembrando de você. É só isso, uma vez só. Mas como a autoridade de João estava sendo rejeitada, ele teve que se apresentar 3 vezes só no capítulo 1. João, sou eu mesmo, João. Não me confunda, sou eu mesmo. Eu tenho uma mensagem para trazer para vocês, e não é uma mensagem particular, não é só para o líder do coral, não é só para o ministério, não é só para as mulheres, não é só para os jovens, é para toda a igreja. Deus, ele não faz acepção de pessoas. A mensagem que vem para o pastor é a mesma que chega na sala das crianças, que vai para as irmãs, que vai para os jovens. Só basta você receber, porque Deus está falando com toda a igreja. Toda a igreja pertence a Cristo, toda a igreja tem a palavra. Toda a igreja tem que ser alimentada. Toda a igreja significa o teu irmão e a tua irmã. Toda a igreja. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Acontece que hoje a Ásia, ela é uma região de muçulmanos. 98% dos habitantes da Turquia são muçulmanos. Aí você pergunta, como foi que isso aconteceu? Como que pode? Se o apóstolo Paulo chegou e evangelizou toda a Ásia, plantou a igreja para tudo quanto é lado, plantou na Ásia, plantou na Europa, plantou na Acaia, plantou em Jerusalém, Paulo plantou a igreja para tudo quanto é lado. Como que chega hoje, a Turquia ocupa o lugar da igreja? É porque Jesus mandou o Apocalipse, e ao anjo da igreja de Éfeso,
Ele disse assim: você faz um monte de coisa, eu conheço o teu trabalho, a tua fadiga, eu conheço a sua devoção. Você põe à prova aqueles que dizem que é alguma coisa e não são nada, acha eles mentiroso. Mas eu tenho contra ti o seguinte: você está fazendo a obra de Deus sem amor. Irmãos, é melhor não fazer a obra de Deus do que fazer com desamor, porque pelo menos você vai ter menor pecado. Pegou a mão no arado, pega com as duas, irmão. Pegou para fazer, faz com vontade. Faz com vontade, chama a atenção do reino, dizendo: esse arado é meu, esse boi é meu, essa terra é minha, eu vou semear, eu vou trabalhar. Mas a obra de Deus começou a machucar tanto o pastor de Éfeso, tanto, que ele começou a tomar conta só do administrativo, só do protocolo, só de assinar a ficha, só de bater o carimbo, só de encaminhar para a sede, porque ele foi machucado pela obra de Deus e falou: eu não me envolvo mais. Mas manda o Espírito Santo a dizer: se envolva e se envolva mais, se envolva com o coração, se envolva até doer, mesmo que você esteja doendo, esteja doendo muito, que você venha chorar, que tenha até vontade de desistir, mas continua assim, com a tua pouca força, porque você está colocando amor naquilo que muita gente está tirando a mão. Faça com amor. É o que ele falou para o anjo da igreja de Éfeso. Nós não podemos pregar o evangelho sem a paixão do evangelho. Nós não podemos cantar louvores sem ser apaixonado pela música cristã. Nós não podemos ensinar sem amor à palavra e aos irmãos. Não tem lógica para Deus amar a Bíblia, amar o departamento, amar o microfone e não amar o seu irmão. Isso não tem lógica. Aí Deus disse para o anjo de Éfeso: eu vou apagar a sua lâmpada. E ele não se arrependeu, apagou a lâmpada de Éfeso. Aí depois vem a igreja de Esmirna. O pastor da igreja de Esmirna não tinha dinheiro para poder pagar o combustível do carro. Ele dependia que a igreja desse para ele o combustível, senão ele não tinha como servir. Uma igreja pobre. E quantas igrejas de Esmirna existem para Jesus no mundo que não tem o dinheiro do aluguel no fim do mês? Que tem um monte de gente desempregado, que depende de doações mesmo. Aí Jesus falou: mas tu és rico, você é pobre diante dos homens, mas você não abandona a sua fé, não abandona o seu lugar, não abandona a sua piedade. Então enquanto aqui na terra você está padecendo necessidade, no céu está cheio de tesouro para você. Não dá para contar a quantidade de boas obras que você faz, porque você serve a Deus e não aos patrimônios. Aí vem a terceira igreja, meus irmãos, que é a igreja de Pérgamo. Chegando em Pérgamo, Jesus fala com o pastor e diz assim: ô anjo, sabia que você tem um pessoal aí que ensina uma doutrina errada chamada a doutrina de Balaão, a doutrina da prosperidade? Toma lá, dá cá, pensando que a igreja é fonte de lucro. Quando você começa a estimular as pessoas a terem lucro por serem crentes, você vai estimular a avareza. E isso é doutrina de Balaão. E ele disse para o anjo de Pérgamo: para com isto, não tolere isto. Você não lembra que eu entrei em Jerusalém, que eu fiz um chicote de azorrague, que eu derrubei a mesa dos cambiadores, que eu abri a porta dos bois e eles foram embora? Porque a minha casa não é mercado, a minha casa é casa de oração. Eu quero ouvir o clamor dessa igreja, eu quero ouvir a oração dessa igreja, eu quero ouvir a súplica dessa igreja, e não barulho de moeda para lá e para cá. Aqui não é uma indústria do dinheiro, casa da moeda. Você não é tio Patinhas. Deus te deu, mas em Jó diz: Deus também tira. Glória a Deus. E sabe quem tinha que ter falado isso para a igreja? Que se você ficar rico, glória a Deus. Se você ficar pobre, glória a Deus. Se você está empregado, glória a Deus. Se você perder o emprego, glória a Deus. Se você deu dízimo nessa noite, glória a Deus. Se você não pôde dar, glória a Deus. Sabe quem tem que dizer? O anjo da igreja de Pérgamo, que não disse. Quando ele viu que as ofertas estavam aumentando, ele ficou de bico calado e deixou a avareza tomar conta, a ganância tomar conta. Aí Jesus puxou ele. E a igreja de Pérgamo não existe mais. A de Éfeso não existe. A de Pérgamo não existe. E lá em Tiatira, irmãos, tinha uma mulher lá que se dizia profetisa, mas ela era Jezabel. E o pastor sabia que era Jezabel. Tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Você não está vendo ela enganar os meus servos a comerem
coisas sacrificadas aos ídolos. Essa mulher está levando os meus filhos para a prostituição. Por quê? Porque aqui a santidade é plena, mas no apagar das luzes, TikTok, Instagram, internet, vira uma zona de meretrício. E manda foto proibida para cá, foto proibida para lá. Irmão, a tua vida pessoal tem que ser preservada. Não pode haver nem idolatria e nem prostituição. Nem de leve a prostituição. Mas o anjo de Tiatira falou: se eu mexer com essa mulher, eu perco a igreja inteira. E Jesus falou: você está deixando esse pessoal ir para o inferno, rapaz. Aí começou a ficar todo mundo doente na igreja de Tiatira. Você sabe o que você quer? Você ter uma igreja com todo mundo ficando doente, e pede oração daqui, e pede oração de lá. Tem doença que é natural, é o clima, é o mundo, é uma infecção. Mas tem doença que o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios diz: por causa disso, por não discernir este pão e este vinho, por causa disso há entre vós, não é lá fora, não é lá no Santa Marcelina, não é na Santa Casa, não é na UBS. Por causa disso há entre vós aquele crente fraco que não aguenta mais nada, quer ir embora, muitos doentes. Sabe o que é você estar na igreja de Tiatira com uma mulher que é profetisa e todo mundo ficando doente? Porque Jesus falou: eu colocarei num leito de dores os que adulteram com ela, e todas as igrejas saberão que eu sou dos rins e os corações, para dar a cada um de vós segundo as vossas obras. Sabe quem tinha que ter dito isso? O pastor da igreja de Tiatira, que não disse. O pastor da igreja de Pérgamo, que não disse. O pastor da igreja de Éfeso, que não disse. Aí a coisa só vai piorando, porque depois de Tiatira vem a igreja de Sardes. Tens nome de que estás vivo, mas estás morto. É uma múmia, é um pastor múmia. Não vê nada, não ouve nada, não toma decisão nenhuma. Os crentes morrendo à torta e à direito. Aí Jesus disse: eu não acho as tuas obras perfeitas diante de Deus. Leia por você mesmo. Tenha curiosidade nessa semana de ler capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse. O pastor deveria ter vida. Vida. Porque Deus não deu um espírito de fraqueza para nós, deu um espírito de vida. O Espírito Santo é vida, é fogo, é poder, é virtude, é Deus conosco. Quem tem o Espírito Santo tem vontade de orar, de cantar, de pregar, de evangelizar, de fazer missões, de adorar a Deus. Quem tem o Espírito Santo é uma tocha viva na mão de Deus. Mas a igreja de Sardes tinha um pastor que não tinha vida nenhuma, estava morto. E Jesus disse: as tuas obras não são perfeitas diante de Deus. Mas perfeição, irmão Ike, é pedir demais, né? Perfeição. Ele não aceita defeituoso, está com defeito, vai consertar. Tem que ser perfeita a pregação, tem que ser perfeito o louvor, tem que ser perfeita a adoração, tem que ser perfeito o culto, tem que ser perfeito, senão ele não recebe. Aí Jesus ele fala assim: vamos fazer assim, vê quem está quase para morrer e começa a trabalhar pelo menos com esse pessoal que está mais para cá do que para lá. A igreja de Sardes tinha ainda alguns poucos irmãos que não estavam mortos igual o pastor. Porque quando o pastor morreu, vai se esperar mais o quê? Aí Jesus ele encontra um refrigério. A igreja de Filadélfia é aquela igreja que tem pouca força. Não é profissional do louvor, não é profissional da pregação, não é profissional de coisa nenhuma. Porque aqui, meu irmão, não é profissão, aqui é vocação. É vocação, você tem vocação. O nosso coral tem vocação para adorar a Deus. Deus olha dos céus e fala: sabe quantas pessoas eu escolhi para adorar o meu nome? Nem todas. E a quem eu escolhi eu dei a vocação. E os céus estão esperando que aquele que tem vocação para pregar, pregue. Quem tem vocação para evangelizar, evangeliza. Quem tem vocação para cantar, canta. Quem tem vocação para sustentar, sustenta a casa de Deus. A Bíblia diz: vocês foram chamados com uma santa vocação. Não tem ninguém aqui de mãos vazias. Por isso lá em Éfeso, em Filadélfia, tem pouca força, mas estava todo mundo trabalhando. Não negastes o meu nome. E eles ainda enfrentavam a sinagoga de Satanás. Gente que parece que é, mas não é. Aí Jesus falou: para vocês eu coloco uma porta aberta que ninguém pode fechar. Não tem reprovação nem para Esmirna e nem para Filadélfia. Mas aí vem a última era, que é a nossa. Aí vem a igreja do arrebatamento. Aí vem a nossa geração. Aí viemos nós, meus irmãos, a igreja de Laodiceia. Nós temos tudo.
Nós temos templo, nós temos caixa de som, temos bateria, guitarra e som, nós temos internet e microfone, nós temos tudo. Os nossos templos são luxuosos, meus irmãos. Nós temos emprego, cartão de crédito, nós temos tudo. A gente abre assim um guarda-roupa, a gente diz: que roupa que eu vou hoje? Essa não que está repetida, essa não porque é parecida com a da outra irmã. Nós temos tudo, é a última geração de igreja. Mas Jesus fala: Laodiceia, cheio de vaidade, que não admite a sua pobreza, que diz: rico sou e nada tenho falta, e não sabes que eu não cego, pobre, miserável e nu. Já que nós temos bateria, vamos tocar a nossa bateria. Já que nós temos guitarra, vamos tocar a nossa guitarra. Já que tem microfone, vamos usar o microfone. Já que nós temos tudo, vamos usar para a glória de Deus, para falar de Jesus. Vamos ocupar as praças, as ruas, as casas, a internet, a TV, o rádio, mas cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Porque senão Jesus tem nojo. O pastor da igreja de Laodiceia dava nojo para Jesus, porque ele era um artista da TV, ele era um empolado. É para essas igrejas que João tem que mandar o Apocalipse. É para essas igrejas. De 7 igrejas, 5 fora, 2 dentro. Você já imaginou você ter 7 filhos e 5 dando trabalho para você? Só 2 é a alegria do papai e da mamãe, e os outros 5 é só dor de cabeça, não sabe onde está, com quem está, fazendo o quê, e se vai dar certo ou não na vida. Das 7 igrejas, Jesus tem 5 que estão dando problema. Culpa de quem? Quem é responsabilizado? O pastor da igreja. O pastor da igreja é chamado em primeiro lugar. Antes de chegar em você, chega no pastor da igreja, seja ele quem for, medalhão ou medalhinha, não importa. Vem aqui. Para que eu te coloquei? Para que eu te levantei? É para isso, para isso e para isso. Se você não está fazendo aquilo para o qual eu te chamei, por que você está naquele lugar? Aí começa a apertar os pastores, para que chegue na igreja. Primeiro chega aqui, em nós, depois chega na igreja. É Jesus colocando a igreja para tomar a Santa Ceia. As 7 igrejas que estão na Ásia, escreve, aí Deus se apresenta. E na apresentação de Deus, ele diz assim: não fiquem com medo. Para a igreja eu tenho a seguinte palavra. Para nós que estamos aqui ocupando esse espaço, o pastor Edilson sabe, o pastor Lenildo sabe, o pastor Naldo sabe, todos nós sabemos, o pastor Walter sabe. Para quem está ocupando esse lugar aqui, não é vitrine, meu irmão. Não é vitrine. Esse espaço aqui é o lugar de peso para onde Jesus olha e que responsabiliza a gente aqui, para que chegue na gente aí. Fala duro com o ministério, fala difícil, fala direto, chama pelo nome e diz: é para isso que eu chamei os senhores, é para isso que eu tirei vocês daquela vida mundana, é para isso que eu comprei vocês com o meu sangue, para que vocês possam conduzir o meu rebanho. E lembre-se desses 5 pastores que não estavam fazendo a vez deles, e por causa deles a minha igreja se perdeu. Mas na hora de falar com a igreja, Deus diz: graça e paz. Como que Deus muda o tratamento? Ministério aperta, igreja, graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Não se preocupe. Graça e paz. Graça. É de graça, porque o preço já foi pago. E paz, meus filhos. Paz daquele que é, e que era, e que há de vir. Aquele que não mudou, que não muda e não mudará. Deus diz: eu não mudei de ideia, não. Eu não errei em te escolher, não. Eu acertei em te escolher. Eu acertei em mandar o meu filho para morrer no seu lugar. Eu aceitei quando você colocou o seu nome no livro da vida. Você é um acerto de Deus e não um erro de Deus. No meio dos 8 bilhões, olha você aqui. Aleluia, glória a Deus. Graça para vocês. Recebam a graça de Deus que excede a todo entendimento. Deus está em paz no trono dele. Nunca se esqueçam, Ele está em paz no trono dele e manda a paz dele para vocês. Não é que esses senhores não tenham a graça e a paz, mas para a igreja Deus fala assim: da parte daquele que é, que era e que há
de vir, nada mudou. Ah, eu cometi um erro essa semana, quase que eu não tomo a Santa Ceia. Nada mudou. Eu quase desisti de ir no culto essa noite. Nada mudou. Eu ainda estou em dúvida se eu vou tomar a ceia ou não. Nada mudou. Deus é imutável. E no livro do Apocalipse ele olha para o lado. Na verdade ele olha ao redor dele, porque diz que tem 7 tochas de fogo ardente em volta do trono dele. Ele pega e fala: graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Aí Deus olha para o Espírito e diz assim: e você, Espírito? Aí vem uma voz do trono dos 7 Espíritos de Deus, os 7 falando a mesma palavra, e dos 7 Espíritos de Deus que estão diante do trono. Não é só Deus que está dando graça, também o Espírito Santo está habitando em você, e Ele gosta de morar em você, gosta de falar com você, Ele gosta de andar com você. O Espírito Santo, Ele te ama. Ora, candaramahaya, ramasuriderecia, shadagasteria. Glória a Deus, os 7 Espíritos estão soltando graça e paz, 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 graça e paz. E aí chegou a hora do Cordeiro de Deus. Sabe por que Jesus aparece em terceiro lugar e não em segundo? Vocês sabem que Jesus é a segunda pessoa da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Por que não falou graça e paz da parte de Deus, de Jesus e do Espírito Santo? Por quê? Porque o Espírito Santo testifica de Jesus e o Pai testifica de Jesus. Deus preparou o cenário para enviar o Filho ao mundo. Depois que você já recebeu a graça e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, depois que você recebeu o Espírito Santo, agora você está pronto para receber a saudação do Senhor Jesus, do Cordeiro de Deus, dizendo: eu não estou de fora não, não é somente o Pai, não é somente o Espírito Santo, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Glória a Deus. É para Jesus que Deus preparou essa igreja. É para Jesus que Deus preparou esta ceia. É para Jesus que Deus preparou esses músicos. É para Jesus. E Jesus se apresenta e fala: não tenham medo, eu estou com vocês. Glória a Deus. Ele é o primogênito dos mortos, e Ele é o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, está escrito, aquele que nos ama, e por Ele ter nos amado, diz aqui, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Não há concórdia entre a santidade e o pecado. Não há acordo entre a santidade e o pecado. Para que Jesus possa nos perdoar do pecado, é necessário colocar uma satisfação diante de Deus. Tem um louvor antigo, quando eu falo antigo, lá dos anos 80, 90, tem uma parte do louvor que eu me lembro, diz assim: eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Vocês lembram dessa parte do louvor? Deus pagou um alto preço. Quanto é que você avalia Jesus? Quanto é que você avalia esse banco que você está sentado? Quanto é que você avalia esse pão e esse vinho? Deus te avaliou com preço de sangue. Sangue puro, sangue carmesim, sangue imaculado, sangue do Cordeiro de Deus, que entregou a sua vida por nós.
E enquanto a última gota de sangue não caiu do seu corpo, enquanto ele não esvaiu em sangue, ele não disse que estava consumado. Mas quando ele havia lavado o mundo com o seu sangue, não lamuriando, não reclamando, ele levantou os olhos ao Pai e disse: Pai, que andará mantuira lavasia. Agadagaia ramassou rabadaia lavasia. E que andará mandaia. Está consumado. Em tuas mãos, disse o Senhor Jesus. O Cordeiro disse: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Curva a sua cabeça. Este cálice que nós vamos beber nesta noite é a comunhão do sangue de Jesus, para a remissão dos nossos pecados. Para que quando você se olhar no espelho, você não se veja como um crente que está na igreja de Tiatira, se entregando à prostituição e a falsas profecias. Este sangue é para te purificar de todo o pecado, para que você não se veja na igreja de Pérgamo cheio de ganância. Este sangue é para que você se veja como um crente de Esmirna, que não nega a palavra nem a preço de morte. Este sangue é para que você que tem pouca força não negue o nome de Jesus. Senhor Jesus, Tu entregaste o Teu Espírito nas mãos do Pai e nos redimiu dos nossos pecados. O Senhor nos purificou de toda a mácula. E agora a Tua igreja vai se aproximar desta mesa, junto com os novos convertidos, aqueles que desceram as águas, meu Senhor, e que pela primeira vez vão saborear o pão vivo que desceu dos céus, na plena comunhão do Teu Espírito Santo. Senhor Jesus, eu te apresento a sua igreja, que recebeu a sua palavra e que vai comer do teu corpo e do teu sangue. Glórias a Deus.